Salve, meus holográficos! Começando essa live aqui sem muita pretensão. A ideia hoje é a gente explorar aí, né, meio que fazer um piloto de uma ideia que eu tô querendo formar. Esse formato, a ideia é trazer uns amigos aqui, umas pessoas que eu gosto de conversar, né, pra gente dialogar sobre temas aleatórios, ao caso aí, sem muita pretensão de ter um tema específico, mas uma conversa mais informal mesmo. Hoje eu vou chamar ele aqui, que é um brother que eu gosto bastante. Vamos subir ele aqui, o Carlos Eduardo Bernardo. Cadê o Carlos? Será que eu tenho que apertar alguma coisa aqui? Ah, Olá, e... e aí, será bom? Vou acertar minha câmera aqui. E aí, tudo bom, irmão? Como é que tá? de boa. Estamos por Mano, aqui hoje na plataforma diferente. boa tarde, né? Boa Boa tarde aí, tarde, boa você, a tarde. todos aí que nos Pois é, assistem. Carlos. Tu quem Como vai é me que... ajudar nessa proeza aqui de desenvolver uma ideia diferente de podcast, né? Opa, como é que você tá? Tô bem, Firme? você. Tamo aí, na batalha, né? Sempre Cara, tô batalhando. só... Ah, é, viu? Não, isso aí... Todo, como é? Do suor da tua face, comerei. Comerás o pão e ainda... O pior de tudo acho que, não sei se o suor é pior, é a parte de amassar lá os espinhos, a brolha, cara. Não, Ainda tem essa isso, parte né? é triste, viu? Não, eu Triste. aqui tô só derretendo aqui. Eu moro do lado do sol, né? Vizinho do sol. Cara, eu... Eita, será que foi eu que caiu ou foi o Carlos? A internet já tá querendo embaçar. Vamos esperar um pouquinho aqui pra eu descobrir o que houve. Enquanto isso, galera, eu tô embaralhando aqui umas cartinhas, né? Que eu separei só os 21 arcanos maiores, para meio que dar uma leve direcionada na nossa conversa. Eu vou tirar um arcano e a gente meio que começa a dialogar um pouco sobre esse arcano. Eita, será que caiu e não voltou mais? Quebrou que apartou. Ah, foi o Carlos que caiu. Mas aqui também não tá muito bom não, viu, Carlos? Então, vamos te colocar de novo aqui. Aê! E eu pensei que Voltou. era eu. Não, o engraçado é que caiu assim, e aí apareceu. Se eu já queria. Aí apareceu o que nós conversamos nas nossas conversas e apareceu para eu compartilhar aquele trechinho lá. Não entendi nada. Como assim, né? Eu falei, não, não acabou a live, não, tá aí, tamo lá. Tamo aí de volta. Então, e aí, quer dar alguma, se apresentar, dizer alguma coisa? Bom, eu sou Carlos Eduardo Bernardo, né? Eu sou filósofo de formação, professor também de filosofia de formação, né? No que tange a atividade, né, eu leciono e também faço pesquisas, né, em especial na área da fenomenologia da vida religiosa, que é uma das disciplinas da filosofia que refletem sobre a experiência do sagrado, a experiência religiosa, né, que é diferente da filosofia da religião e também é bem diferente, por exemplo, da teologia. Eu tenho um canal, né, no YouTube, que é o Pericorese, né, é um canal onde eu reflito sobre assuntos variados, né, Muito em bom, por torno sinal. obrigado, obrigado. Em torno da questão em especial, eu tenho me dedicado bastante à fenomenologia da vida religiosa, mas os meus eixos de pesquisa acadêmica são a tanatologia, né, que é o estudo da morte na perspectiva filosófica, a hermenêutica, né, a filosofia existencial e, e também, em especial, o meu núcleo em filosofia existencial é o filósofo Albert Camus, da qual eu também sou um livro acerca da filosofia dele. Tá? Do Albert Camus, eu escrevi um livro sobre antropologia filosófica a partir da filosofia do Albert Camus. E aí, como eu falei, a fenomenologia religiosa. Então, eu tenho refletido sobre esses temas, né, no meu canal. Convido você e o público a conhecer. Você conhece já, né, Fernando? Você já é um assíduo frequentador lá do meu canal, de a gente e assistir os vídeos, a gente dialogar sobre os assuntos, né? Inclusive, você me dá ótimas sugestões do que refletir. Né? Agradeço muito aí.
E é isso. Então é isso. Eu tenho aqui tá aí meu endereço aí, meu perfil aqui no Instagram. Né? E tamo aí. Tô sempre Bom demais, dialogando com galera. você. Sigam o Carlos, que o Carlos é genial demais. Eu não falei assim, a minha perspectiva assim de vivências, experiência religiosa é dentro do cristianismo, né? Em especial, eu sou de minha formação é uma formação católica, né? Mas eu passei pelo protestantismo, pelo evangelicalismo, fiquei anos, inclusive trabalhei com missões e tudo mais. Mas hoje me identifico muito mais com a tradição católica, embora não esteja ligado institucionalmente, né? Estou ali, mas a minha visão espiritual está muito mais atinada com essa. E tenho um interesse pelo estudo de uma perspectiva mais profunda da fé cristã, que alguns chamariam de E esse filosofia. é um ponto interessante, Carlos, que eu queria até te perguntar, né? Para trazer mais à tona essa questão, porque muitas pessoas não entendem que há, né, na verdade, essa coisa de mais próximo de cristianismos, né, que são vários, digamos assim, do que só uma coisa específica, é só esse daqui, e pronto. Pode falar um pouco disso, sobre essa ideia de que dessa, porque você tem os ortodoxos, os russos, você tem os gregos, você tem o pessoal da Etiópia, então tu pode Sim. abordar um pouquinho pra gente? Aqui a gente geralmente usa essa expressão cristianismo como se fosse uma realidade única, né? Mas na realidade isso já desde os seus primórdios a gente pode dizer que há cristianismo, né? A gente pode, para quem se volta, por exemplo, os textos canônicos mesmo, você pega Atos dos Apóstolos, que é o melhor exemplo, você vai ver ali muitas perspectivas, né, de vivência da experiência religiosa em Cristo, né? Então você vai ter as experiências dos primeiros discípulos que eram todos judeus, então você vai ver aquela digital, né, do hebraísmo na sua fé, tá ali, você vê o núcleo que está ao redor de Pedro, e você vai ver um cristianismo gentílico que tem já uma marca, a gente pode dizer, paulina em alguns aspectos, mas até antes de Paulo, você percebe que Paulo chega em alguns lugares e comunidades, como Roma, por exemplo, que não tinham tido um primeiro contato com ele, já tinham uma distinção, por exemplo, da fé que tinha lá em Jerusalém, né, da fé cristã, do cristianismo em Jerusalém. Então, ali você já percebe uma grande variedade, né, de cristianismo, né? Já percebe o cristianismo de Jerusalém, Samita, né, que chama, né? Percebe essa distinção dos cristãos, por exemplo, de Antioquia, né, que já tinha aquela pegada paulina. Você vai perceber depois uma pegada dos cristãos em Roma, que já é diferente também do que está lá em Jerusalém e em Antioquia. Então, você já tem aí uma distinção. O cristianismo, eu acho que ele é muito variado, né? As experiências de fé em Cristo, elas são muito testemunhais, né? Testemunhais. Então, as comunidades, como elas se uniam em casas, você vai ver que a gente percebe que há características distintas. É que a gente entende muito o cristianismo de uma forma única, principalmente porque a partir de um determinado momento histórico, você tem essa unificação, né? Sobretudo com a consolidação da Igreja de Roma, que aí, de um certo sentido, essa questão da relação da Igreja com o poder secular, né? Com o Império, ela vai, num certo sentido, dar uma suprimida nas outras expressões de cristianismo, no primeiro momento, né? Afirmar uma ortodoxia, não falando da ortodoxia grega, né? Mas uma doutrina que eles vão considerar como correta ou verdadeira, né? E em torno dessa ortodoxia, uma ortopraxia, mas tudo voltado para essa sede em Roma, né? Que era, na realidade, sede do Império. Então, a igreja, nesse momento, quando ela se une ao Império, as duas coisas vão se tornar como que faces distintas de um mesmo poder, né? Um poder secular e um poder espiritual, né? Ali com a sede em Roma, e que dessa forma vai, num certo sentido, limitar ou até suprimir mesmo certas expressões diferentes de cristianismo, né? Mas, ao longo do século, a gente percebe que essa supressão, embora ela tenha sido talvez num certo momento um tanto quanto eficaz ou eficiente, pode dizer, infelizmente, ela não prevaleceu, porque vão florescendo as comunidades em vários lugares, né? Como você mesmo observou, na Etiópia, na Síria, e em vários lugares vão surgindo comunidades diferentes, em regiões muito distantes do núcleo de Roma, né? Sem contar depois quando você vai ter os movimentos dissidentes da reforma e tudo mais, e a própria reforma tendo os seus dissidentes dentro de si, né? Até chegar nos evangelicalismos, os A pentecostalismos, coisa é muito ampla, neopentecostalismos. né? Muito Então ali maior você do vai. que o que a gente está acostumado a pensar, né? Sim. E é interessante que eu acho que cada uma dessas vertentes de cristianismo carrega a sua marca distintiva, né? As suas características que têm a sua validade, digamos assim, e reportam em algum sentido a essa herança originária daquele cristianismo primeiro, né? Daquele cristianismo, algum salto primitivo, né? Embora muita coisa, eu acho que
que tá bem longe dessa originalidade, mas a gente entende que é o espírito dos tempos, né, também. Eu acho que uma coisa que é importante distinguir é que há uma dimensão profunda também dos cristianismos, né, e isso vai estar presente, sobretudo, no cristianismo do primeiro século, que é essa compreensão de que existe uma expressão exterior de fé cristã, né, que está ali nos seus símbolos, nos seus ritos e tal, mas essa expressão exterior, ela tem uma dimensão de interioridade que requer uma certa dedicação a mais, requer um inclinar-se mais, debruçar-se mais, devotar-se mais à busca de compreensão, de conhecimento, como uma jornada espiritual mesmo, uma jornada de compreensão de que os símbolos cristãos carregam significado, e é nesse significado é que muitas vezes nós encontramos a possibilidade da comunhão com outras expressões de uma tradição espiritual muito mais ampla do que a própria denominação cristianismo, né? Então você vai perceber que há muitas correlações, é, digamos assim, como a gente pode, conciliações entre elementos em tradições espirituais diversas de outros pontos do mundo e essas tradições, essa tradição interna dentro dos cristianismos. Isso, e essa questão você vai ver nas outras religiões também, né? Não é Sim, sim. porque a pessoa é evangélico que ela é um pastor, ou porque é católico que é padre, né? Às vezes o cara é um bandista, entende tanto quanto aquela pessoa que é o sacerdote, ou que é uma pessoa que é um estudante ao mais profundo da religião, do tema em si, né? Mas Sim, e a fenomenologia, não é isso? sim, sim. E a Fenomenal. fenomenologia, ela ela se debruça sobre esses fenômenos, digamos assim, mais místicos, né, que se fala de levitação, esse tipo de coisa, ou são fenômenos nos aspectos mais psicológicos e sociais, assim? Então, ele tem muito a ver com ela reflete sobre o corpus, né, dessas expressões religiosas, né, mas sobretudo no quanto de significado e de sentido essas expressões religiosas, a experiência religiosa concede àquele que, num certo sentido, a vivencia. Então, a ocupação da fenomenologia da vida religiosa é entender qual o sentido da experiência religiosa para aquele que a experimenta ou para os grupos que dela participam, entendeu? Então é nesse sentido que caminha pela medida religiosa. Ela não tem, por exemplo, um tipo de juízo de valor, por exemplo, essa experiência é melhor que aquela, coisa do gênero, ou essa experiência é superior. Não, ela caminha muito mais em qual o sentido que tem cada experiência religiosa. Né? Ela é muito aberta nesse sentido. Então, ela compreende todas as experiências religiosas enquanto experiências religiosas, então as lê nos seus próprios termos, né? E pensa o quanto de significado espiritual essas experiências atribuem, aferindo uma certa medida, inclusive, da jornada daqueles para o discípulo, não para nós, para que avaliamos. A experiência afere uma medida para aquele que dela participa. É o que a gente pensa sobre isso. Mais ou menos, tá vendo? Entendi. E o Os impacto que grandes aquilo também nomes, pode causar, né? isso, exatamente, os grandes nomes dessa área de pesquisa, eu posso citar o Mircea Eliade, né? O Mircea Eliade, né? E também o Rudolf Otto, o próprio Paul Tillich, que era um teólogo cristão, mas também era um fenomenólogo da religião, são nomes de renome. O Heidegger escreveu sobre a fenomenologia da religião também. São autores que me inspiram muito nas minhas pesquisas. O Mircea Eliade é difícil você pegar uma coisa para ler que não tem uma referência, né? Você pega um livro de alguém, aí tem falando o nome dele lá, né? É um nome ali que você vê que é uma figura que é comum a vários pensadores, né? Exato, exato. E o cara era incrível, né? Incrível. Né? E aí, vou tirar uma carta aqui. E Ah, assim, como é que você pretende fazer? Como que vai ser a dinâmica, né? eu Sabe que tô eu sou aqui, pensando eu tô assim, ó. Tô curioso até por também saber. como é que a gente vai Né? fazer. Mas eu tô pensando em puxar uma carta aqui e a gente vai vendo o que que ela traz à tona, né? Pra mim, pra ti. O que que ela Legal. pode... Ó, galera, eu vou mostrar aqui que eu não tô escolhendo. Não tô escolhendo. Não sou esse tipo de mágico. Eita, saiu aqui, sabe o quê? O mundo. Ele tem a Hum, ver com a letra Tav do hebraico, tem a ver com o simbolismo da cruz também, realização, conclusão, manifestação, né? E aí, sim. essa carta te evoca alguma coisa? O mundo? Cara, evoca.
um pensamento em duas direções, cara. Eu vou pensar muito na minha tradição, né, cara, da qual eu participo mais especialmente, né? Que é, primeiro, a relação de retirada do mundo, né? Na medida em que você vivencia uma experiência de fé em Cristo, né? A palavra igreja, né? Ela vem do grego eclesia, né? Então esse ek, ela tem um sentido de para fora, né? De exterior, de ek é aquilo que está fora. Então eclesia seria a ideia de ser tirado para fora, né? Porque na verdade é uma palavra que vem do âmbito político dos gregos, né? Na polis gregas, então quando eles fazer alguns tipos de discussões, eles saíam para fora dos portões e ficavam ali discutindo aquilo para depois levar para a Assembleia, né, para a discussão dele. Ou era da Boulé, ou era da. Agora eu esqueci o nome do outro tribunal. Tem a Boulé e o outro, que agora não justamente. Mas aí, então eles iam para Tinha essa fora. coisa deles saírem para discutir fora, é isso? É isso. Então, por isso que era eclesia. Então, eles se reuniam, então, eram reunidos do lado de fora. Eles se reuniam do lado de fora para depois voltar e pôr a questão da discussão de um modo mais juridicamente estabelecida. E aí, esse termo passa para a cristandade, né, pela língua grega, principalmente por causa da tradução da Segunda Aliança, né, dos textos da Segunda Aliança, ele passa como denominação daqueles que estão congregados em Cristo, daqueles que estão unidos em Cristo. Então, a ideia é que eles são chamados para fora da onde? Para fora do mundo, né, no sentido de uma dimensão de vida de pecaminosidade, né, de depravação, de corrupção, de um sistema que conduz o homem à corrupção, à perdição, né? E trazidos para dentro da dimensão da esfera da graça, do divino, né? Então essa seria mais ou menos a imagem simbólica, a primeira que me evoca. Mas, e aí, só para fechar, ainda tem até uma citação, né, do Evangelho de João que diz, né, que eu vos escolhi do mundo, eu vos tirei do mundo, vocês do mundo não são mais, tal. Eu não me lembro agora a passagem, mas é no Evangelho de João. Mas uma coisa que eu também me evoca é que a necessidade também, e agora no mundo, de que, embora não sejamos pertencentes a este mundo, no sentido deste século, desse sistema corrompido, nós vivemos neste mundo. Nós estamos arraigados, estamos ligados a esse mundo, né? Estamos ligados a esse solo. Nós somos humus, né? O homem, humus, vem do humus, do solo. Então, a nossa mundanidade, ainda que vivamos a nossa cristianidade, vivamos como cristão, não podemos rejeitar a nossa mundanidade. Não podemos rejeitar aquilo que nos liga também a esse mundo. E aí a gente pode tirar várias implicações, pelo menos é o que me vem no mundo. Me vem primeiro de que nessa mundanidade eu estou ligado a todos os demais homens, então eu sou solidário a todos os demais humanos, porque todos são extraídos do solo, todos nós saímos, pertencemos a esse mundo, né? Eu estou usando as metáforas, né? E ao mesmo tempo, também eu não posso negar os aspectos em mim que são frágeis, que são às vezes até obscuros, como são obscuras certas camadas da Terra. Se a gente começa a penetrar no mundo, né? Penetrar, a gente vai ter as camadas geológicas, por exemplo, né? Você vai ter lá litosfera e assim por diante. Acho que é isso, né? Mas é isso, o litosfera Isso, tem as é isso. geológicas, Você tem tem... as estratosféricas, né? Então, Estratosfera e ionosfera, né? essa mundanidade representa que nós temos camadas interiores que também têm que ser aprofundadas, né? E aí eu penso na questão do próprio Cristo que desce aos infernos, né? Quer dizer, ele desce à dimensão mais profunda de si mesmo e é necessário descer ao inferno para poder de alguma certa forma conhecer, incorporar essas potências interiores que estão em você, que às vezes são e que está no interior desse mundo interior que nós somos um microcosmo, né? Espelho Exatamente. macrocosmo, micro e macro, né? E é Exatamente. a partir disso poder fazer essa caminhada. Então, necessário entrar em si, esse seu mundo interior, para ir galgando para mundos superiores, para esferas superiores. Eu vejo, pelo menos assim, são coisas que me evocam a mente no primeiro momento, né? Não sei que você E até quer tu me comentar. deu uma chance agora de explicar essa minha saudação, que eu quase sempre começo alguma live, alguma coisa, eu, saudações, meus holográficos, né? E todo mundo leva muito esse termo holográfico para a coisa do holograma. Mas esse termo holográfico, né, para mim, ele vai remeter a essa coisa que tu acabou de falar, dessa relação do micro com o macro, né? Do micro está no macro e o macro está no micro, né? Isso que é holográfico de Rollin, né? De todo, né? Tudo. Do todo no um no todo, aquela coisa, né? Sim, É muito... magnífico, cara, magnífico. Então eu sempre Mas aí, gosto de falar assim.
Mas o que você achou disso que eu falei? Tem, não sei, o que você Cara, fez? eu acho que faz todo sentido, porque, tipo assim, a gente gosta, a gente acaba pensando, sempre associando, né, essa coisa do Cristo se fazer carne, né, encarnar, e a gente sempre liga com o fato da cruz. A gente sempre liga, não, isso aqui, a questão do sacrifício, e todo essa perspectiva, né, Olha o John aí. da crença Olha cristã, o John tá de aí. que inovação e tudo mais. É o Joy, apareceu. Será que ele Então entra? a gente Consegue já entrar? associa onde se faz. E aí, o Joy não podia. Olha o John. Om Namah Hoje Shivaya. eu vou chamar aqui ele. Acho que ele não pode não, mas se subir, subiu. Eu acho que sobe, viu? Parece que eu já vi com mais gente, né? Chamei Mas, aqui. e Mas aí? enfim, né? A gente já associa com essa questão do sacrifício, da doação, né? Da salvação. A gente já liga com isso. Mas quem de nós, né? Tipo assim, é capaz de abarcar os desígnios da divindade, né? Quem sabe esses motivos, né? Vai que tinha vários outros motivos, né? Partindo dessa perspectiva da divindade em se fazer humano, né? Vai que tinha Sim. N outros motivos que a gente nem, né, nem cogita, nem alcança, né, imaginar, né, o porquê do que passa na cabeça, entre as duas divindades na hora de se fazer humano, É se meter engraçado num isso aí. B.O. desse aqui, né? Isso aí me faz lembrar aquela passagem de Isaías, né? Do profeta Yeshaya. Isaías, que ele diz, porque que o Altíssimo fala, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como mais altos são os céus perante a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. É difícil sondar, né? Essas Exato. profundidades dos mistérios, né? Da divindade. É o John falou que entra na próxima. Na próxima ele vem, o João. Hoje ele tá ocupado lá. Do Domingão é. Não, Então, mas eu falei pro. Eu tava falando, acho que foi pra Roberto. Eu falo, não, Roberto, vou fazer um negócio aqui. Mas quem eu chamar, tá liberado de vir nas outras vezes. No dia que vier outra pessoa, pode vir, já vir de novo. Quem já veio, vai ter a chance de vir de novo, né? Exceto os que forem realmente banidos ao ostracismo. Né? Aí é, aí é complicado, né? Os que estão no levar campo pro do mar. limbo. Tá no É, limbo. é. E aí, vai puxar outro? Vai E aí, vamos puxar tirar a que já. outra, né? É, agora eu achei engraçado uma coisa que eu queria comentar, né? Que esse meu tarô aqui é o tarô hermético cabalístico, né? Eu vi o cabalista, eu vi a E árvore de céu. ele tem aqui o nome da letra hebraica, né? Não sei se vai dar Eu para vi, ver. tá? Tá? E Muito tem legal. cruz, né? Que é um dos simbolismos dessa letra, né? Você sabe que você Cruz. falou uma coisa. Desculpa, Hum. concluí. Os Não, então simbolismos. é isso, por isso que eu comentei também, né? Essa coisa da crucificação, né? É. Porque tem essa questão também que a gente podia explorar do encarceramento, digamos assim, do espírito na matéria, né? O mundo, para Sim. mim, remete muito a isso também, né? É, Essa questão da crucificação, ela é muito simbólica em muitos sentidos, né? sim. Porque é uma doação, digamos assim, é um sacrifício que se faz, digamos assim, para o espírito para estar encarnado, né? Não é E tem fácil você todo dia você ter que correr atrás do que comer, você ter que lavar roupa, lavar prato, você ter que pagar sua luz, você ter que pagar sua, enfim, né? Ou seja, todas as questões que envolvem essa coisa da vida nesse nível, né? Nesse nível de vida nosso, enfim. sim. E tem uma coisa também curiosa, que é a cruz também é um símbolo axial, né? Então ela é um eixo, ela é um centro, né? Então ela tem ali o centro do mundo, né? Ela tem essa coisa de ser também um divisor, né? Porque ela tem os quatro ângulos, né? Que você tem, baseado nas suas hastes, né? Vertical e horizontal, né? Então ela tem essa coisa das necessidades da existência humana, que são necessidades horizontais e necessidades também verticais, né? Ou seja, então a gente precisa das coisas para viver, né, nesse mundo, sobreviver nesse mundo, mas precisamos das coisas também para viver, que vai além do sobreviver, e aí a gente podia até entrar num simbolismo rico para os gnósticos, a diferença entre a vida bios e a vida zoe, né? Então a gente tem toda essa relação que aparece na tradição, tanto cristã quanto hebraica, né, se a gente for pensar. E eu achei legal porque esse tarô, ele une, parece que as duas
tradições de uma forma interessante, né? Eu acho que gostei bastante. E Eu não volta conhecia esse tarô. aquele aspecto que a gente estava falando, né, das camadas geológicas ou das camadas estratosféricas, né, que Sim. foi até o assunto do último vídeo que a gente estava tentando gravar, que a gente gravou, né, boa parte, você e o John, é... agora me fugiu da cabeça, cara. Mas era essa coisa das camadas de interpretação, né? Ah, sim, sim. Das É, camadas de interpretação, porque você vai ter, você, que nem você falou, tem a vida biológica, aí já tem Zoe, que é a vida num sentido mais amplo, mais profundo, né? sim. E muitos cristãos não sabem que quando você vai lá no grego, né, na tradução do grego do Evangelho, né, do Novo Testamento, chamado assim, você vai encontrar lá, né, quando Jesus vai falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida, você vai encontrar Zoe, você vai encontrar esses termos, né, que são os termos gregos, né? Sim, sim. É, a língua, inclusive, que seria a língua universal na época, né? É. Mas gostei desse simbolismo, né? Achei bem interessante. Agora, a gente não tá querendo também demorar muito, né, cara? Não vou te alugar que hoje é domingo. Não, mas vamos aí. Mas a gente tá com, o quê? Uns 20 minutos já? Meia horinha? Eu não sei, aqui não marca nada pra mim, deixa eu ver. Eu não vi que era que a gente começou. Eu acho que a gente começou umas 5h36, por aí. Ah, então Acho, são 18h10 agora. acho que tá com uma meia horinha, né? Sim, Vamos puxar mais um aqui pra ver se, pra onde é que esse papo flui. vamos embora. Tá gostoso. Vamos nessa. É isso, a gente vai desenvolvendo aqui devagarzinho, uma hora chega num formato legal, né? Essa daqui tá me passando alguma coisa diferente. O Sol. O Sol, ele representa a letra Resh, né? Que tem a ver com cabeça, tem a ver com liderança, né? E tem a ver com realização, felicidade, tem a ver com a identidade também, né? Os aspectos da identidade. É, me vem a primeira referência que me vem, eu acho que é porque é muito de leitura desses livros, mas é a própria divindade, né? Há, há vários trechos, né, das escrituras, tanto na primeira aliança quanto na segunda, que relacionam o sol com Deus, né? Você pega, por exemplo, o livro dos profetas, os profetas diz, acho que é Malaquias, e nascerá para vós o sol da justiça, né? Que é, aí se faz uma relação disso com o Cristo, né? O verbo vindo ali como ente divino, né? Iluminando a humanidade. Você tem, por exemplo, o profeta Isaías, né? Aqueles que estavam assentados nas trevas viram uma grande luz, né? E aí depois essa passagem ela é retomada pelo evangelista São Mateus, né? Do nascimento de Jesus. Aí ele fala como está lá no profeta, aqueles que estavam atrás de uma grande luz. O próprio Salmo, se não me engano, acho que 81 diz, porque nosso Deus é um sol, né? Então, e aí a gente já pode pensar o quanto esse Deus é um sol não remete a tradições mais antigas, né, da divindade, né? Entre os egípcios, por exemplo, né? Orar. E aí a gente começa a caminhar numa compreensão de que esse símbolo solar, né, para a divindade, está presente em outras tradições espirituais, tanto do Oriente Médio quanto inclusive da região aqui da América, né, nas religiões, nas tradições espirituais pré-colombianas, na América pré-colombiana, né, a gente tem ali, Sim, né, você vai ver o pessoal falando, porque os indígenas, né, os nativos eram muito atrasados, eles adoravam o sol, como se a pessoa, como se eles não tivessem um conceito, né, um nome de divindade, uma religião estruturada, não, é minimiza, não, era o sol. Assim, o sol é só uma das representações, né, um dos sim, aspectos, né, da porque divindade. é engraçado, porque mesmo isso até é uma crítica à própria estrutura dos cristianismos, de modo geral, que acabaram se tornando religião hegemônica, sobretudo devido ao processo de colonização, que foi terrível, né? E imposição de uma fé, muitas vezes, sobre os povos, que é essa ideia de superioridade da sua religião, e inclusive uma certa racionalização a partir do desenvolvimento teológico. Eu acho que a teologia tem sua importância em determinados aspectos, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ela não é tudo, né? A teologia ela é um limite, ela tem os seus limites, né? E, inclusive, ela nasce de um processo de racionalização da, da experiência do sagrado, né? De uma racionalização da experiência do sagrado. Quando o Platão propõe, o Platão é o primeiro a propor a criação da teologia, tá, no livro da República, ele cria o nome teologia e ele dá diretrizes de como deve ser uma teologia. Essa informação
eu vim a conhecer muitos anos depois. Eu tinha estudado a República, mas nunca tinha me atinado para essa informação. Mas lendo o Werner Jäger, que é o autor da Paideia, ele escreveu um livro chamado O Cristianismo Primitivo e a Paideia Grega. Então ele vai mostrar como o cristianismo se apoderou, né, da teologia para si. Porque antes a teologia era um movimento que ia da razão para as divindades. Então, como pensar a questão das divindades, nem era de Deus, mas das divindades racionalmente. Aí, quando o cristianismo se torna religião hegemônica, potência, ele vai pegar e vai partir da fé para as divindades. A fé vai E não dominar o é. princípio racional. É muito louco, cara. É um negócio bem interessante. E esse movimento, ele não é um movimento que acontece só no cristianismo, né? Porque Não, se não. pegar o esoterismo hebraico, né, a Kabbalah, ela já bebia muito do neoplatonismo, né? Sim, sim. Ela já tinha muita coisa assim dessa coisa do plano das ideias, né? Bem semelhante, né? A pessoa, ah, não, é só coincidência. Ok, cada um pensa, acredita como quiser, né? Mas tem fontes que citam, falam nesse sentido, né? Eu particularmente, eu penso muito pela perspectiva de uma sabedoria originária, né? Um plano que transcende esse mundo fenomênico aqui, uma fonte originária de sabedoria, e que essa fonte originária de sabedoria, ela, num certo sentido, ela emana sobre as expressões fenomênicas da sabedoria. Então, as expressões fenomênicas da sabedoria, seja a Kabbalah, seja a gnose cristã, seja o sufismo, né, islâmico, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, né, eles, na Uhum. verdade, eles participam internamente do conhecimento simbólico dessa sabedoria maior. E as suas expressões exteriores seriam o que a gente vai chamar de exoterismo, né, que é o que a gente vivencia basicamente nos ritos, nas práticas cotidianas da nossa religião, por exemplo, seriam tem apenas esses fragmentos, né? Não tem tudo. E isso é muito bonito, porque como a gente não tem tudo, a gente precisa dos outros, né? Para poder se enriquecer mais, para poder ter pelo menos uma visão mais, aí como você usou no começo, mais holística, né? Do que é E a experiência, a vivência espiritual. eu gosto muito de interpretar as coisas como ondas, né? Porque eu mexo com áudio, então eu mexo muito com ondas sonoras. Então, quando a gente vai sintetizar algum áudio num sintetizador, você vai escolher o formato da onda, né? Aí você vai ter ondas que ela tem o formato senoide, ou senoidal, que ela é tipo umas montanhazinhas assim, né? Aí você já vai ter a onda, que é a dente de serra, que ela já vem mais assim, né? Aí você vai ter a square, a quadrada, que ela já vem assim. Então, se você imagina, né, como se fosse duas linhas, né? Vamos dizer que você tem duas linhas. Você tem a linha acima, que seria uma realidade, e você tem não, perdão, você tem essa linha acima do que seria a realidade, né? E você tem essas várias ondas que elas vão tocar, né? O pico de cada onda dessa vai tocar um ponto diferente dessa realidade, né? Sim. Então, E aí a gente. então vão ter esses acertos e erros, né? Sim. E Então não quando é que você. você... Desculpa, desculpa. Continua. Não, mas é isso, né? Então elas vão tocar em pontos diferentes dessa verdade, né? Sim, Então, às vezes, falta essa complementaridade que você está falando, né? Às vezes, fulano tem o... Eu quero fazer um bolo, mas eu só tenho a farinha. Aí o outro tem o ovo, o outro tem, sabe? É mais ou menos isso, né? Aí a sim. pessoa, não, mas eu tô fazendo panqueca aqui e tá dando certo a minha panqueca. Todo dia eu como panqueca e a panqueca é ótima, perfeita, tá me servindo muito bem. Beleza, mas se você juntar com esse cara aqui, esse daqui, você consegue fazer um bolo. Entendeu? É tipo isso, né? Não que panqueca seja melhor do que bolo, sem querer causar polêmicas aqui, nem Claro, vice-versa. são É simbolismos, só um né? exemplo. São analogias. Porque tem a briga, né? De bolacha com biscoito, eu não quero entrar nessa treta, né? E é curioso, voltando à questão do Sol, como geralmente ele tem uma relação com o signo de Leão, né? O pessoal fala muito porque a questão do esplendor, de se compreender como mais, né? Bam de todos, né? Falam De muito disso. ditar ritmos também, né? Isso. Porque Uma ele coisa. mexe com o nosso ciclo circadiano, né? Os ciclos de sono e de despertar, né? E isso tudo é hormonal, né? Querendo ou não, os hormônios ditam muito, né? Se eu tô acelerado, se eu tô mais calmo. E a questão do ego, né? Também, né? Da relação egótica também, Da né? relação, faz sentido. Assim como você pode ter a partir dessa afirmação solar
ser um cara muito determinado, porque o sol lança luz sobre tudo, então ele te dá uma certa direção, uma certa firmeza por onde você está caminhando, porque é pelo sol que você tem a luz dele que nos faz, né? Ali enxergar o caminho e tal, tal. Você também pode ter uma certa, você pode cegar, né? Você pode ficar cego para seus próprios limites. Você, de Você repente, olhar demais, né? exatamente. Então, você vê, por exemplo, uma das atitudes que eu me lembro, eu não sou muito de ler biografias, mas uma vez eu li uma mini biografia do, acho que era do rei, acho que era Luís XV, né? Que ele se considerava o rei Sol, né? Não sei se você já ouviu falar É, disso. Ele é chegava, isso. ele acordava e dizia, o Sol, ele queria que dissesse, o Sol já acordou, o Sol que era o rei Sol, entendeu? Então, coisas meio, né? É bem muito A gente egocêntrica, né? teve uns governantes bem excêntricos aí, né? Então tem que, então a gente pode cegar, então a gente tem que ter sempre uma certa cautela. Por isso que a gente precisa também da sombra, né? Precisa também desse jogo, né? Aí podia cair a ideia do eclipse também solar, né? Pensar como que é, a gente pensa isso. É, a luz demais também pode ser complexo, né? Você também pode acabar cego do mesmo jeito do que se você estiver na escuridão total, né? Então, É isso é o interessante, né? exagero. Eu sempre falo isso, que eu acredito, né? Que a, o sagrado, assim, ele tá muito no equilíbrio, né? No equilíbrio dessa quantidade correta de luz e sombra. Hum, Porque pensa assim, né? Você vai dormir e você fecha suas pálpebras. Você apaga a isso aqui. luz. Antes de nascer, olha aí, ó, exatamente. Antes de nascer, você tá ali 9 meses no útero ali, né? Você tá num ambiente, além de escuro, aquático, né? Que também já tem outras, É, o espírito pairava sobre as águas. Já tem várias dicas aí, né? sim. E quando você vai descansar, você tá na rua, você vai para baixo da sombra de uma árvore, de uma casa, qualquer coisa. Então a sombra, ela traz conforto, sim, também. Ela não traz só a dor, a destruição e a morte, a dor. O quanto não espera o caminhante nos desertos áridos por encontrar uma sombra, né? Por encontrar Exatamente, né? Ela vai trazer também. E do mesma forma o sol, né? A gente precisa do sol para viver, para existir. Mas, poxa, vai ficar ali, né? O 24 horas ali naquele sol, né? Fritando, dá uma insolação também, né? sim. É a mesma coisa. A gente vai ver isso uma relação análoga a isso, né? Nas próprias doutrinas, né? Eu acho que quando você cai nesse erro dessa coisa do egoísmo, de eu sou o sol, eu sou o mais correto, eu sou o que mais brilha, aquela coisa, você também acaba cometendo excessos, né? Sim. Do E, mesmo aí eu jeito que acho se você. eu acho que essa coisa do desconsiderar que a via espiritual, ela se constitui também num duplo caminho, né? Que é uma via úmida e uma via seca, né? Você precisa dessa via luminosa, mas também precisa da via sombria, né? Acho que as duas elas estão lado a lado. Uma coisa não deve anular a outra, né? Eu sei que eu estou falando isso teoricamente é bonito, é até fácil falar, o difícil é viver isso, né? Porque a via espiritual ela não é só para ser aqui, né, só racionalizada, né, só entendida intelectualmente, mas é para ser vivida, né, para ser praticada. Então, e aí faz parte desse caminho e que os gregos vão chamar de axese, né? Axese é o exercício, né? Askes em grego, né? Quer dizer, exercício. Então é um exercício constante. Aí a gente vai ter tipos diferentes de exercícios para diferentes tipos de caminhar dentro dessa trajetória espiritual, né? Exercícios que vão ser alguns muito mais voltados para uma certa disciplina física, né? Respiratória e tudo mais. Aí o pessoal da yoga, o John seria ótimo para falar disso aqui agora, né? E outros exercícios são mais meditativos e outros são mais até intelectuais, reflexivos, né? Que vão num certo caminhar, nos robustecer os músculos espirituais, digamos assim, né? No que tange essa direção dessa jornada espiritual. Apesar de nós termos práticas, né, de conexão diferente, né, de meditações diferentes, né, um ora, o outro reza, o outro faz a yoga, o outro faz mantra, né, eu trabalho muito com a exaustão dos sentidos, né, porque eu fico aqui e eu vou fazer minhas correlações, vou escrevendo, 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 e eu erro, né? Porque são muitas linhas e muitas tabelas, e eu acabo algum momento errando e começo de novo.
Só que uma hora você já tá tão, a sua mente já tá tão exausta, né, de checar se tá certo, não, isso aqui tá certo, já olhei 1000 vezes, não tá certo, aí troca de novo, não sei o quê, que quando você chega nessa exaustão, parece que dá uma destravada, sabe? Parece que a mente deixa de resistir e aquela resposta brota meio que automaticamente de algum lugar. Né? Tipo assim, era só isso. E tu, meu Deus do céu, eu tô 16 noites sem dormir aqui, era só ter trocado isso. É tipo assim, porque não é que você faz uma descoberta absurda, nossa, eureka, né? Descobrir a cura de tudo, né? A panaceia. Não é bem isso. Mas é que você percebe que você mesmo tinha se colocado ali uma parede invisível, uma autorrestrição ali que você, cara, se eu tivesse tirado essa restrição aqui, eu já teria terminado isso daqui 10 dias atrás. É muito como é que eu tava preso nisso, né? Eu não tava enxergando que eu tinha me limitado assim, né? Que era só inverter isso aqui, cara, se não tá dando certo da esquerda pra direita, faz da direita pra esquerda. E às vezes a gente fica tão concentrado naquele caminho, naquele problema, naquela perspectiva, que ele se torna tão grande diante de nós, é como se estivesse frente à parede de tal ali, a parede está ali, a gente só vê ela, né? E não tem que Exatamente. tem sei lá, tinha um portão do lado ali, a gente não entrou, né? Um portãozinho ali, e a gente não abriu o portão para entrar, né? Eu acho que isso acontece muito nessa Eu caminhada. não consigo atravessar o muro, não consigo atravessar o muro, não consigo atravessar o muro. Pula o muro! E você falou uma coisa que você falou, esse negócio da exaustão, eu me lembrei do pessoal que faz exercícios físicos, né? Assim, mais com peso, tem a coisa da falha, chegar na falha, né? Até Eu, a cheguei, falha. eu fiquei pensando nisso, cara. Fiquei pensando nisso. Não, cara, isso pronto, isso é outro exemplo também, né? Porque quando eu andava muito de skate, né? Eu gostava de praticar esse esporte. E eu chegava muito exausto em casa, né? Andava assim, exausto, não, tô pra cair, vou embora, vou pra casa. E quando eu chegava, que eu ia tomar um banho, que dava aquele relaxamento, né? Liberava aquela endorfina, aquela coisa, você tem tipo é um relaxamento mesmo, total, né? Aí sempre eu lembro que eu vinha, assim, a mente vazia, e vinha muitos insights no banho, cara. Palestras e palestras mesmo, assim, sabe? Acho que quando você está em conexão com o sagrado, você começa a receber umas dicasinhas, né? Que lá você tem umas dicasinhas. Será que o João tá aí ainda? Pois é, não sei se o John tá aí. Hoje ele Ô, disse João, que manda um oi aí se você tivesse aqui na frente tava ainda. meio ocupado. Se ele quiser, ele manda o salve dele aí. E aí, É, vamos tirar mais uma para ir partindo aqui vamos, pro nossa gostei, conversa. gostei desse caminho aí, cara. Mas o engraçado, né, cara, que a gente já passou pelo mundo e por sol, que Pelo é mundo do a sol. cruz e a cabeça aqui, né? E você vê que tem cruzes que tem essa representação do sol no centro, né? Sim, O pessoal sim. da Rosa Cruz, que vai colocar uma rosa também. E sabe uma coisa que eu estava pensando quando eu falei de Deus e tudo mais? Eu acho que no simbolismo da Cabala mesmo, você tem até na árvore, isso é para Malkut, né? Coroa, né? Então você tem ali a coroa, é a coroa sobre a cabeça, né? E eu É falei sobre a questão. Keter Ah, que é a terra, que é a terra. é, É Malkut é reino, né? Malkuth é o rei, né? É o reino, assim, isso. Keter, né? Acho que é se fala. Malkuth já seria Tav, que é a cruz, né? Que é Tem a a ver cruz, é. com Então, a cruz. de um lado, ficou muito, muito próximo, muito entrelaçado as duas cartas, né? Pareceu. E é interessante essa representação da coroa, né? Porque Entrou. ela vai remeter àqueles animais que a gente estava vendo essa semana, né? Os reis, digamos assim, né? O alce, o rinoceronte, né? Esses animais de grande porte que dominam ali a sua Sim. região, né? Que nós estávamos falando sobre os chifres, né? Eles são todos coroados, né? Exatamente. Exatamente. Entrou mais uma pessoa aqui. Salve, boa noite. Boa noite, boa noite. Mas é isso, né? E eu acho que tem eu não sei se foi no teu canal que eu vi, alguma representação de Moisés antiga, que na hora que ele vem com as tábuas da lei, algum momento desse que ele está trazendo assim alguma revelação, que ele tá representado com chifres. É. Não sei se tu Então, já chegou a ver sim, alguma já coisa. vi, já vi. Eu acho que eu devo até ter a Bíblia aí com essa ilustração, porque se não me engano, o Da Vinci, né, fez, né? Se não me engano, tem, né? Da Vinci, tem o Moisés com chifre, tem. Mas acho que o próprio Gustavo do Rei, acho que tem nas ilustrações dele da Bíblia, né? E aí, e hoje existe uma discussão que eu acho que assim, para mim é uma discussão um pouco já atrasada, né? E eu não sei se é porque é fenômeno de internet, então acaba virando, todo mundo acaba falando sobre esse tópico, né? Que é a ideia, não, o erro de uma tradução.
do termo hebraico fez com que a arte tivesse um erro na representação artística, né? Porque a palavra hebraica, por não ter os diacríticos, né, que eram aqueles pontos que dão a vogal, né? A palavra ali provavelmente seria, acho que Kerem, se não me engano, que significa caramba, acho que Canaan, que é luminoso, resplandecente, reluzente. Eu não sei se é o contrário, mas é algo assim. E aí, por não ter os diacríticos, então ele teria interpretado a Vulgata de São Jerônimo, se não me engano, teria traduzido como se fosse querem, que quer dizer chifres, né? Então diz, Moisés desceu do monte com chifres, quando na verdade deveria ser traduzido desceu do monte com seu rosto luminoso, resplandecente, em brilho, né? Mas eu, particularmente, não acredito que tenha sido um erro de tradução. Isso que eu vou falar, não li assim em nenhum lugar, tá? Eu já li no Guénon algo nesse sentido, mas não a explicação desse dado específico, mas dessa relação, que é exatamente, me parece que, eu acredito que o Jerônimo não teria errado, ele tinha conhecimento de uma doutrina esotérica, né, da espiritualidade cristã, sabe? E eu acredito que, na verdade, ali, a ideia, na verdade, é transmitir o duplo significado dos símbolos, né? Então, a palavra, ela tem esse poder simbólico, né? E ainda mais a letra hebraica, né? Que é, a gente sabe que Exatamente, né? que Na elas são Cabala, eles vão imagéticas. dizer que você pode trocar qualquer palavra na Torá por uma outra palavra que tem dê a mesma gematria, né? Porque as letras são números. Então, por exemplo, Exatamente. uma palavra dá 357, outra palavra que também dá 357, você pode trocar ali para você ver, achar novas chaves e novos significados na Torá, né? Ela, teoricamente, pela Cabala, teria essa maleabilidade, né? Então eu acredito que ele fez esse movimento, porque na realidade seria a representação de dois tipos de poderes diferentes a quais o Moisés teria sido investido. Né? Enquanto numa palavra hebraica representaria chifres, porque na antiguidade o chifre representa poder, então os animais de chifres eram que tinham poder, como você bem falou da coroa, né? Entendeu? E também representaria, e a tradução por luminoso ou resplandecente, por brilho, com o rosto brilhando, representaria então o poder divino, o poder celestial, ou o poder com relação à dimensão, à esfera espiritual. E realmente Moisés, quando desce no monte, ele está investido dos dois poderes. Tanto o poder Exatamente. como E sabe o que legislador, me ocorre agora? como o poder como espiritual. Secular e espiritual, os dois se unem nele. Então, tanto o chifre quanto o luminoso se aplicariam ali. Não é uma questão só de tradução, é uma questão de simbólica. É diferente. Não é só uma questão de linguística. Agora, quando a gente analisa de uma perspectiva profana, digamos assim, que não reflete, não tem essa detalhe da simbólica esotérica da tradição espiritual, acaba sempre pensando só pelo aspecto linguístico. Ah, foi erro de tradução. Eu não penso que tenha sido assim. E outra, né? Acabei imaginando também aqui um pouco a senda, né? Eu sou muito imaginativo, às vezes eu me perco, fico imaginando o que a pessoa tá falando e acaba esquecendo. Mas o que é aquela coisa da auréola, né? Se você pensar num rosto resplandecente, digamos assim, né? De uma luz emanando nesse formato aqui da cabeça, você pode até imaginar que fica realmente um semicírculo cortado aqui em cima, né? Tem alguma iluminação, um sol, alguma coisa, e você só vê aquela parte e realmente pode chegar a aparecer um brilho ou chifres, né? É. Geralmente, quando a gente representa o brilho das estrelas ou do Sol, a gente faz, né, as pontas, né, aqueles, os raios, né? Seria, se você olhar, são como se fosse na mente de uma criança, por que essa bola tá cheia de chifres, né? Num olhar mais inocente, mais mágico, né? Vamos nessa, vou tirar a última carta aqui, pra gente também não passar Legal, muito. está bonito, hein? Ficou legal, viu? Ficou interessante. Mas só o calor que tá me lascando aqui. Eu deixei tudo aberto, que na outra gravação de ontem eu Ó, fiquei. essa daqui é os amantes. Os enamorados ou os amantes. Ela tem a ver com a letra Zain do hebraico, né? Que é arma ou espada, né? Eu entendo esse simbolismo aqui de usar muito como ferramenta também, né? Quem quiser discordar de mim aí, manda nos comentários. Mas eu entendo como ferramenta, né? Só a espada, o escudo, né? Eu entendo muito assim. E ela fala de decisões, né? Ela fala desses nossos dois lados também um pouco, né? Que a gente fica muito nessa dualidade, né? Vai falar também um pouco de uma alquimia, eu entendo assim, né? Peraí que meu gato tá Ah, dando sim. trabalho aqui. Nossa, eu queria. Verdade. Ô, quem é esse? Quem é o fofinho aí?
É o Zeno aqui que tá. Ah, Zeno, Zeno. Que lindo, É o Zeno. que lindo, que lindo. Cara, amo gatos, cara, amo gatos. Vou te falar, e Ele você falou de tá alquimia, né? chorando aqui que vai ficar no meu colo, mas tá atrapalhando. Um dos simbolismos, né? Sim, acabei me perdendo, né? O gato. Não, você falou para você representar alquimia, né? Você falou, né, tal. E isso eu vejo também como alquimia. É claro que a arte, né, a temperança, no caso, que é o 14, no arcano 14, ele vai remeter muito mais a essa questão da alquimia, né? Mas os enamorados eu vejo também, por essa questão de alquimia que eu digo dos nossos dois lados, né? O nosso masculino, o nosso feminino, nossas luzes, nossas trevas, né? Eu enxergo muito por esse lado aí, que ela vai remeter também ao signo de Gêmeos, né? Não à toa. É. Então tem muito isso. Mas é uma É, carta que, pra mim, ela fala muito disso, de, de parcerias ou de encerrar parcerias, né? E dessa. De meio que buscar essa mescla correta de luz e sombra também, né? É claro que lá na frente ela vai ser concluída na temperança, né? Ela vai chegar no seu ápice, digamos assim. Mas eu acho que. Eu entendo que vários arcanos eles estão dentro um do outro. Tipo, você vai ver uma relação entre o Hierofante, o Pendurado e o Sol. Aí você vai ver uma relação entre o Mago, a Força e o Diabo. Então acho que os enamorados tem um pouquinho a ver com a temperança aí, né? Vamos me dar esse chá. acho que sim, cara. Eu vejo muito. Você falou de alquimia, me veio um simbolismo que é caro, né? Acho que é bastante caro, inclusive na Ordem Rosa Cruz, se não me engano, né? Que é o casamento alquímico, né? E aí tem a ver com os enamorados, enamorados, casamento, casamento alquímico. Você chamou essa ideia da alquimia, né? Que. Ah, Scarlett aí tá assistindo a Mas, gente. cara, Scarlett, boa noite. Eu acho que esse simbolismo é super rico, né? Porque é curioso como essas cartas, se você perceber, esses arcanos, agora combinando com esse dos enamorados, como eles falam um pouco ou espelham de uma forma muito clara isso que a gente está fazendo aqui, né? Porque é, a gente tá casando tradições, a gente está fazendo essa alquimia aqui de um diálogo, né? Uma alquimia de palavras, de pensamentos, de ideias, de eu acredito em egrégoras, né, de forças, de poderes, de dinamis, como dizem os gregos, né? Eu acho que a gente está numa alquimia aqui nesse momento, né? E eu vejo assim, eu vejo o casamento, os enamorados também nessa direção desse movimento de união, de junção, de e aí nesse sentido de alquimia, né? Porque a alquimia é exatamente essa possibilidade de pensando no sentido mais material, né, de manipular os elementos ali para a construção de algo novo, para trazer algo novo, né? E também no sentido espiritual dessa construção do homem novo, né? Que é a alquimia do ser, né? Você se fazer o novo homem. E aí e o novo homem, ele, ele não é novo homem sem o reconhecimento da sua dimensão feminina, né? Ânimo e ânima. Né? Então a gente tem ali as duas coisas têm que ser levadas em consideração e é um casamento, esse casamento alquímico é isso. um é um enamorar-se, né? E eu E acho você que tem, vai ter essa inversão também, né? Desculpa te interromper. Pode não continuar. pode falar, pode falar. Não, Não, que eu você acho, vai ter essa inversão também, né? Por exemplo, o masculino, ele vai ter o feminino no interior. E o feminino, ele vai ter o masculino no interior. Digamos assim, nessa questão que a gente estava falando de você olhar essa sua profundidade, né? De você observar essa sim, profundidade. cara, é muito interessante isso, né, Por mais que cara? a gente entenda às vezes a gente entende que o feminino é o interior, né? Tem tradições que vão levar para esse lado, né? Mas você pode entender como essa troca também, né? Para cada um é de um Sim, jeito. porque, na verdade, dinâmica, né? Eu acho que é uma afirmação de um certo dinamismo, né? Porque os elementos, né? Eles elaborados de uma forma nas mãos do bom alquimista, né? Eles vão estar no constante movimento, né? O alquimista está sempre ali manipulando a sua forma, manipulando os elementos para tentar chegar, sei lá, a algum resultado, né? E então acho que isso é muito bonito, assim, cara, pensar que os enamorados aparecem, inclusive, nessa live, nessa nossa primeira live juntos aí, diálogo, de uma forma que é muito bonita dessa possibilidade de construção do diálogo, né? Porque eu acho que, num certo sentido, a gente está em tradições muito próximas, né?
sei com relação. Isso que Você tu pensa. falou né, que é tipo como se fosse um encontro aqui, os enamorados, né, que a gente, o mundo, né, meio que realizando um encontro, né, entre as nossas duas perspectivas, né, entre as nossas Sim. identidades, né. É. Iluminadas, né, nesse mundo, É, desenamorados neste mundo, iluminados pelo sol do o mundo dos conhecimento. enamorados, e o mundo dos enamorados, eles têm a ver com o sol, né, você vê que até a carta é laranja aqui, ó, né, tá marcado aqui os caminhos também, já o mundo aqui, ele já é uma carta mais sombria, né. Sim. Porque será que tem uma relação? A gente poderia pensar agora a partir desse simbolismo das cores de uma, porque você tem uma, a relação dos enamorados, se a gente pensar no nível de dois, ela está pautada por uma questão do amor, né? Também, né? E o amor que é o eros, né? Se a gente for pensar bem na tradição filosófica, quando a gente vai em Platão, por exemplo, em Sócrates, né? O eros é a força, é o dinamis que impulsiona o humano de amor em amor até chegar ao amor máximo da divindade. Então seria chegar ao sol, porque no pensamento platônico o sol representa também o Deus, né? É o bem, o belo e a verdade, que é representado pelo sol. Então a alma ela vai galgando níveis e ela é impulsionada pelo Eros, ela vai amando, ela começa amando os belos corpos, depois de amar os belos corpos, o conhecimento, assim por a gente até chegar no amor maior, que é o amor divino. Isso aí está na República, principalmente delineado. Então eu acho que tem muito a ver com E essa é carta. muito. E sabe onde é que você vai ver uma. Deu uma travada aqui. A sua travou. A internet. Será que? Eu acho que ele está com oscilação de. A internet dele tá oscilando.